Grande dia, eu tô aqui com a minha mimosa. Pra quem não sabe, mimosa é metade espumante, metade suco de laranja, ou a proporção que você quiser. Alan dos Santos acaba de ter a prisão decretada pelo Alexandre de Moraes. E olha, quem acompanha o Plantão Brasil aqui já tá sabendo disso há pelo menos 2 semanas, porque eu já tinha dito, o Alan vai ser preso. Pois bem, o Alan será extraditado e preso no Brasil, É pra comemorar. Grande dia. Na verdade, a prisão do Alan foi decretada no dia 5 de outubro. Então já faz um bom tempo que a prisão dele foi decretada. É o que eu falei. Só saberemos que a prisão do Alan foi decretada quando ele tiver para ser preso ou quando ele já tiver sido preso. Por quê? Porque como ele está nos Estados Unidos, não vão falar, decretamos sua prisão para dar pro bandido a chance de fugir. Não. Então, dia 5 de outubro decretaram a prisão do Alan dos Santos. Só hoje saiu a notícia, e eu tô falando aqui faz um bom tempo e eu nem sabia que já tinham decretado a prisão dele. Só hoje saiu a notícia e o Alan dos Santos, ele tá nos Estados Unidos, segundo a Polícia Federal, com visto vencido. Que coisa, né? Um cara que é apoiador do Donald Trump, o justo Donald Trump, que adora deportar e expulsar dos Estados Unidos todos os imigrantes ilegais, ele tá lá nos Estados Unidos como imigrante ilegal. Pois bem, ele será extraditado, quer dizer, o governo norte-americano, primeiro a polícia lá o prende e depois o manda de volta pro Brasil. Assim que ele chega no Brasil, a Polícia Federal já prende o criminoso, um a menos, um bolsonarista a menos. Eu tinha avisado que o Bolsonaro, ele foi alertado por aliados e por gente próxima a ele, que o Carlos Bolsonaro seria preso e que antes do Carlos seriam presos outros bolsonaristas importantes. O Alan dos Santos é um dos mais importantes, por quê? Porque ele faz parte da conexão direta entre o bolsonarismo e o Steve Bannon. Por quê? O Steve Bannon, ele tem um site nos Estados Unidos que chama Breitbart, que é um site de fake news. O Steve Bannon é outro que tá para ser preso. E o Alan dos Santos, o Terça Livre, ele mais ou menos emula o site do Steve Bannon, porém na versão tupiniquim, na versão brasileira. E ele, agora morando nos Estados Unidos e com a queda do Trump, o Steve Bannon está muito conectado com os bolsonaristas do Gabinete do Ódio. Ele está tentando, administrar o Gabinete do Ódio. O Alan dos Santos era peça crucial nisso, porque ele era a principal conexão, já que ele está lá nos Estados Unidos. A outra conexão é o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. Então aguarde, porque o Carlos é o próximo. Eu tô falando aqui, o Carlos é o próximo. Se você tá feliz, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar do Alan dos Santos. Quem não se inscreveu, inscreva-se. Olha só. Começaram a sair notícias, e isso é comum quando alguém vai ser preso. Começam a vazar notícias sobre essa pessoa. E veja bem, o inquérito das fake news é um inquérito sigiloso. Só que nos últimos meses, 2, 3 meses, esse inquérito vazou para muita gente. Por quê? Porque a CPI teve acesso ao inquérito e como o TSE vai julgar provavelmente na terça-feira a cassação da chapa do Bolsonaro, para fazer as alegações finais, a defesa, tanto das empresas que fizeram os disparos ilegais de WhatsApp para a campanha do Bolsonaro, como a defesa do Bolsonaro e do Mourão, tiveram acesso ao inquérito das fake news. Então eles tiveram acesso a muitas provas contra todo o Gabinete do Ódio. Quando você dá acesso a muitas provas para muita gente, acaba acontecendo o quê? Vazamento. Então, vazou. Começaram a vazar notícias contra o Alan dos Santos. Vazaram primeiro uma conversa do Alan dos Santos e aquilo parecia notícia requentada. Vazaram uma conversa. Eu nem fiz vídeo só sobre isso, eu citei num vídeo. Mas parecia notícia requentada. Por quê? Porque vazaram uma conversa que o Alan dos Santos teve com um tenente-coronel que é ajudante de ordens do Bolsonaro. O Bolsonaro dá uma ordem, o trabalho dele é cumprir as ordens que o Bolsonaro dá. E aí, nessa conversa, o Alan dos Santos falava para ele que temos que dar um golpe e tudo mais. Aquela conversa tinha vazado 1 ano atrás. Vazaram de novo a conversa com um teor diferente, dizendo que, olha, o Alan dos Santos estava incentivando o golpe de Estado. E aí depois vazaram outras conversas do Alan dos Santos com outras pessoas, mostrando que ele era um dos principais incentivadores do golpe de Estado para o Bolsonaro. E ele falava com militares, falava com o Eduardo Bolsonaro, falava com outras pessoas, e falava, temos que dar o golpe, temos que ir para cima, temos que fechar o STF. Era o Alan. Eu falei, peraí, quando começa a vazar muita coisa assim, é porque estão já amaciando o público. Primeiro, antes de você comer a carne, você amacia a carne, muita gente. Então, estão amaciando o público para entregar a cabeça do Alan dos Santos para a prisão dele. Aí vazaram uma conversa dele com o Eduardo Bolsonaro, em que mostrava que o Luciano Hang estava apoiando financeiramente o Alan dos Santos e o Terça Livre. Eu falei, peraí, tá vazando muita coisa sobre ele. Aí começaram a vazar mais coisas sobre o Gabinete do Ódio. E aí veio a notícia de que o Bolsonaro foi alertado, o Carlos será preso. E isso foi no feriadão do dia 12, quer dizer, faz um pouquinho mais de uma semana. E o Bolsonaro, ele ficou calmo, ele falou, não, gente, calma, não vamos aqui tentar
fazer um escândalo, não vamos xingar ninguém, vamos esperar para ver o que acontece. E os aliados do Bolsonaro se surpreenderam com a calma dele. Que quando o Bolsonaro era avisado que o Carlos poderia ser preso, nas últimas vezes, porque esse aviso chegou pro Bolsonaro pelo menos 3 vezes nos últimos 12 meses, ó, o Carlos tá para ser preso. O Bolsonaro explodia, ele xingava o Alexandre, ele xingava um, xingava outro, e dessa vez não, ele falou, calma, muita calma. E aí, falaram, olha, se não for o Carlos, vão prender antes outras pessoas. Pensando aqui, fazendo uma análise, eu já falei, peraí, tá vazando coisa contra o Alan, o Carlos é o próximo a ser preso, quem é que é importante no gabinete do ódio? É o Alan. É o Alan, o Tércio Arnaud e os dois que se chamam Mateus, que são, dois Mateuses, que são, qual é o plural de Mateus? Eles são ajudantes também do Tércio Arnaud, que é um dos grandes incentivadores, um dos grandes criadores do gabinete do ódio. Ele trabalha no 3º andar do Palácio do Planalto. Ele trabalha diretamente com o Bolsonaro. Se não fosse o Alan dos Santos, seriam esses 3 que serão presos, ou um dos 3. Provavelmente o Tércio Arnaud, que ele é o chefão do gabinete do ódio. Então, eu falei, peraí, não vão prender o ajudante do Bolsonaro agora. Talvez vão prendê-lo daqui 1 mês, 2 meses, daqui algumas semanas, não sabemos. Mas antes será o Alan, até porque ele está nos Estados Unidos e para prender o Alan dos Santos não é uma coisa fácil. Olha o caso do Zé Trovão, que está foragido, e a Polícia Federal não consegue prendê-lo. Por quê? Porque precisa da assinatura de um juiz, precisa de não sei o quê, é um processo de extradição, demora. E eu falei, ó, no caso do Alan dos Santos vai ser a mesma coisa. Não vão anunciar que ele vai ser preso, porque senão ele foge, ele sai dos Estados Unidos, vai para outro país, aí até chegar lá, porque, veja bem, o processo de extradição é complicado. A Polícia Federal coloca o Alan dos Santos na lista da Interpol, ele será colocado hoje, junto com a notícia saiu, ele será inserido hoje na lista vermelha da Interpol, o Alan dos Santos, a lista que está o Zé Trovão. Só que, para a Interpol prender, precisa sempre de um juiz no país autorizar a prisão. Não pode chegar simplesmente a polícia e falar, ó, tá na lista da Interpol, vou prender. Não, um juiz tem que autorizar a prisão. No caso do Zé Trovão, não autorizaram até hoje. Ou se autorizaram, falta ainda algum trâmite legal. No caso do Alan dos Santos é mais fácil. É mais fácil por quê? Porque o Alan dos Santos está sendo investigado em vários inquéritos e a prisão dele já saiu foi dia 5, já saiu faz mais ou menos 2 semanas. É mais fácil porque nos Estados Unidos tem já o precedente de muitos brasileiros que já foram presos lá e extraditados. Não estou falando de gente famosa que foi presa, não. Muito brasileiro acaba indo para lá, é preso e extraditado, até por ser um país maior do que o México, maior do que outros países europeus. Então já tem essa facilidade, mas tem que um juiz lá nos Estados Unidos assinar a prisão dele, aí vai a polícia na casa dele. Se ele não estiver na casa dele, porque obviamente o covardão vai fugir, aí a polícia tem que ir atrás dele. Como ele não é um cidadão americano, não cometeu crime lá, não é prioridade número 1 para a polícia ficar indo atrás dele, mas a qualquer momento ele vai preso, não tenha dúvida, a qualquer momento ele vai preso. E aí, sendo preso, já começou, na verdade, começou no dia 5, o processo de extradição, que é o processo de pegá-lo, deixá-lo detido, até que um avião tenha algum voo para o Brasil, ele possa ser inserido num avião com escolta policial, para que não fuja, para que não cometa nenhum outro crime, alguma outra coisa, e aí ele chega no Brasil e pode ser preso pela Polícia Federal e já vai direto para a jaula. E vamos lembrar uma coisa, o Alan dos Santos, assim como o Daniel Silveira, assim como o Carlos Bolsonaro e outros, eles estão sendo investigados direto no STF. Os crimes que eles cometeram, eles sendo denunciados, essa denúncia, segundo o Alexandre de Moraes, é antes de 2022. Eles são denunciados, julgados, já é no STF, não tem para quem recorrer, já transita em julgado, o criminoso já fica preso. Não é como, não sei quem cometeu um crime, vai julgar em primeira, segunda, terceira, não vai julgar em 4 instâncias, já é direto no STF. A coisa tá ruim para esses bolsonaristas. E como o gabinete do ódio, e veja bem, isso é promessa do próprio Alexandre de Moraes, como o gabinete do ódio está sendo desmantelado, o Carlos Bolsonaro, o Tércio Arnaud e os 2 Mateuses são os próximos. Os Mateus Santos e Mateus, esqueci o nome do outro bandido. Eles são os próximos. E aí, a conexão que o bolsonarismo está fazendo com o Steve Bannon, que eu falei até no vídeo passado, fica muito, mas muito comprometida com a prisão do Alan dos Santos. Agora, eles dependem 100% do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. Você verá que o Eduardo Bolsonaro vai entrar na mira do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque, não sei se você percebeu, mas nos últimos 4, 5, 6 meses, principalmente depois do inquérito das fake news avançar,
o Eduardo Bolsonaro tomou a frente. Ele tomou a frente nas negociações com os fascistas do resto do mundo. Tanto é que ele estava lá no golpe de Estado dos Estados Unidos, ele é quem se encontra sempre com o Steve Bannon, então ele tá tomando a frente do gabinete do ódio pouco a pouco, até porque parece que o Carlos Bolsonaro tá cada vez mais doidinho, não sei se ele tem muita condição de tocar alguma coisa do jeito que ele fazia antes. Ele tá cada vez, só ver os posts do Carlos, ele sempre foi uma pessoa meio desorientada, mas ele tá completamente maluco, assim, ele não fala nada com nada, assim, parece um louco total. Então, o Eduardo Bolsonaro tá tomando a frente, agora ele será o alvo. E é o que eu falei, o Steve Bannon tá para ser preso nos Estados Unidos, com a prisão do Alan dos Santos, o Eduardo Bolsonaro entrando na mira do Alexandre de Moraes, e o Steve Bannon estando para ser preso lá, deu um baita de um tiro no pé, não indo num depoimento na CPI, da CPI do Capitólio nos Estados Unidos, o que acontece? A conexão do gabinete do ódio com o Steve Bannon fica com o Steve Bannon, não só ele, mas com todo o fascismo norte-americano que estava começando a financiar o gabinete do ódio, porque eles veem no Brasil um país primordial para se manterem no poder, para o fascismo se manter e ter alguma chance de continuar crescendo. Essa conexão fica completamente desmantelada e olha, é um desastre para todo o fascismo no mundo inteiro. Eles estão todos de olho no Brasil e eles precisam financiar o gabinete do ódio para ganhar a eleição de 2022. E agora estão com esse problemão, ó. Parabéns, Alexandre. Estão desesperados e, ó, hoje o Carlos não dorme. Hoje o Carluxo não dorme. Ó, se alguém for do Rio de Janeiro, vai lá na Vivendas da Barra e toca a campanha do Carlos às 6 da manhã, você vai ver ele sair correndo pela janela e vai achar que foi a Polícia Federal. Falou.